Aos apaixonados pela medicina veterinária, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do VetCast, o podcast da medicina veterinária do Centro Universitário Unifipmoc AFIA. E hoje, eu, Mariana, acadêmica do 7º período de medicina veterinária, estou aqui para falar sobre um tema muito importante com vocês, com a nossa coordenadora, nossa professora Patrícia. Seja bem-vinda, Pati. Obrigada, Mari, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Com vocês todos, com a Mari. Uma satisfação enorme, principalmente porque eu acompanho a Mari desde o primeiro período, né, Mari? Estamos aí desde o iniciozinho juntas. Então, como a Mari falou, meu nome é Patrícia, eu sou médica veterinária, me formei em 2003 pela Universidade Federal de Viçosa. Em 2008, eu finalizei uma especialização em produção de ruminantes pela Universidade Federal de Lavras. Depois, eu fiz um mestrado também em ruminantes, mas na área de agroecologia, né, e a produção animal sustentável na UFMG. Terminei em 2010 e já finalizei o meu mestrado em sala de aula, ministrando aulas, né? E essa paixão pela docência surgiu durante o mestrado e eu estou desde 2009, mais ou menos, né? Ali meio de 2009, como professora, sempre nos cursos de medicina veterinária, sempre em cursos de medicina veterinária e em outros cursos também, mas o fixo é medicina veterinária, né? E em 2010 terminei o mestrado, 2009 terminei o mestrado, né? Em 2010 já ingressei na docência e em 2018 eu entrei no doutorado. Finalizei em 2023, teve pandemia no meio, né? Atrapalhou um pouco, então eu defendi o meu doutorado em 2023 em saúde pública, né? Na questão da saúde única, saúde pública, dessa vez na Unimontes, na Universidade Estadual de Montes Claros, trabalhando com cães portadores de leishmaniose visceral. Descobrimos várias coisas interessantíssimas. Apresento isso aos nossos acadêmicos e estamos aqui hoje como coordenadora do curso de Medicina Veterinária da AFIA, Centro Universitário Unifipmoc, há 6 meses exatos, né, na coordenação, com muita alegria, com muito trabalho, trazendo muitas coisas interessantes para vocês, recebendo também muitas coisas boas, como esse convite maravilhoso agora para esse VetCast. Gente, é um prazer termos Pati aqui conosco para falar sobre medicina veterinária, que é uma coisa que, assim, nós somos apaixonadas por ela. Sem dúvida. É impossível não se apaixonar pela medicina veterinária. E quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tende a falar sobre ela, né? E o intuito do VetCast é justamente isso, comunicarmos a medicina veterinária, falarmos sobre a importância do profissional, né, dentro da saúde única, falarmos também sobre as áreas de atuação. Nós temos mais de 80 áreas de atuação como médico veterinário e as oportunidades que o mercado de trabalho traz para a gente e quais os meios que a gente pode utilizar para nos tornarmos uns profissionais de destaque, né? Sim. E hoje, o nosso tema de hoje vai ser a comunicação na medicina veterinária. Como que nós podemos utilizar dos meios de comunicação para agregar na nossa carreira como profissional. Sim. E o intuito do VetCast é justamente esse, comunicar a medicina veterinária, né? A gente falar sobre isso, falar sobre todos esses temas que eu falei agora, né? Sobre as áreas, enfim. E assim, por que a gente tem que falar sobre medicina veterinária, Paty? Por que a gente precisa comunicar a medicina veterinária? Nossa, Mari, essa pergunta é assim, tão importante e tem tantas possibilidades de resposta, mas para mim o principal fator é a sociedade nos conhecer como profissionais. Onde nós podemos atuar, quais são as nossas áreas específicas, quais são as nossas áreas de atribuição exclusiva, ou seja, aquelas que só o médico veterinário ou a médica veterinária podem atuar, né? Porque existe isso em todas as profissões, as atribuições específicas. Sim. E mostrar essa diversidade de atuação, né? Normalmente, quando se pensa em medicina veterinária, a gente acha que está relacionado apenas a cuidados com animais, né? O que não é verdade. A medicina veterinária, ela iniciou, de fato, na área agropecuária, no Brasil, né? Foi uma profissão ligada à agropecuária, lá em 1900 e pouquinho, né?
Depois isso foi evoluindo, tanto que a partir de 1900, né, dos anos 1990, a medicina veterinária passou a fazer parte das ciências da saúde e não mais das ciências agrárias, né, como era antes. Então, se tornou muito mais abrangente. Por quê? Porque o médico veterinário, além do cuidado com os animais, ele também atua na alimentação, né, na produção de alimentos, na fiscalização de produtos veterinários, na produção de vacinas, de medicamentos, né, de nutracêuticos, em institutos de pesquisa, na docência, né? Então, a importância dessa comunicação, a principal, a meu ver, é essa: mostrar quem somos nós, a que nós viemos, né? Como nós estamos integrados com a qualidade de vida de todas as formas de vida né, que temos, animais, humanos, ambiente, né? Então, o médico veterinário ele transita por todos esses mundos, sendo inclusive um dos poucos profissionais que está diretamente integrado com o conceito de saúde única, né? Que é aquele conceito que busca o meu bem-estar, mas também o meu bem-estar como pessoa, como ser humano, mas também o bem-estar dos animais, porque o meu bem-estar está ligado ao deles, o bem-estar do ambiente. Eu não posso viver num ambiente poluído e estar bem de saúde. Eu não posso viver num ambiente onde eu não tenho água de qualidade para beber e manter a minha saúde, né? Então, essa divulgação, de fato, né, desses papéis do médico veterinário, desses múltiplos papéis, e tantos, como você falou, mais de 80, né, descritos até hoje, hein? Até hoje, acho que esse trem ainda vai render. Pode aumentar. Pode aumentar, né? É importantíssimo. Para nós, como médicos veterinários, para esse reconhecimento da sociedade e para a sociedade também, para saber o que pode cobrar de nós, o que esperar de nós também. Sim. E hoje, a gente vê uma evolução muito grande das mídias sociais, da comunicação através do Instagram, do Facebook, do TikTok, que é mais acessível, do YouTube. E, assim, é uma porta de entrada para essa questão da valorização da medicina veterinária muito grande. É uma coisa que a gente precisa usar com ética, que pode favorecer como que a sociedade ela vai enxergar a medicina veterinária e entender o papel do médico veterinário. Então, essa evolução chegando na medicina veterinária, para a gente é fundamental, para a gente estruturar isso dentro da nossa formação. Mas, quando a gente fala nessa questão de trazer, a gente precisa, né, Paty, equilibrar o uso das redes sociais com a ética e a responsabilidade, né? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. E como a gente estava conversando aqui mais cedo um pouquinho, essas gerações recentes, né, de 5, talvez 10 anos, muito 10 anos, né, para cá, que vêm se formando como profissionais, não só da medicina veterinária, mas de todas as demais profissões, são as gerações que já dentro da academia, dentro da instituição de ensino superior, né, eles já têm uma interação muito grande com as redes sociais, já têm uma interação muito grande e possibilidade de divulgar muitas coisas, né? E quando não se tem esse conhecimento ético, o que eu posso e o que eu não posso, até onde eu posso, né? Então, quando não se tem esse conhecimento, muitas vezes se comete gafes e até crimes, né? E muitas vezes se compromete o próprio divulgador e outras pessoas, terceiros, né? E você pode destruir a carreira de um profissional brilhante por uma fala irresponsável, né? Sim. Então, é extremamente importante o conhecimento da legislação, e nós já temos legislações, né, disso, relacionadas a isso. O próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária publicou recentemente uma legislação exclusiva sobre publicações, né, as publicidades na medicina veterinária. Nós vamos falar dela, né? Nós vamos falar dela aqui. Então, tem que se preparar o profissional para isso. É uma geração que já nasceu com mídia social. Quando eu me formei, não tinha nem celular direito, entendeu? Não que eu sou velha, tá, gente? Não é isso, não. Mas não tinha... O celular era aquele celular mesmo, assim, que você só ligava e desligava. Isso, era o tijolão mesmo. Você ligava e desligava, era só para isso o telefone. Hoje, gente, o telefone substituiu uma infinidade de aparelhos, né? E isso é muito bom, por um lado, mas é muito perigoso, por outro. Né? Como qualquer outra coisa que você tenha, né? O médico veterinário, por exemplo, trabalha com medicamentos
que salvam vidas, mas também podem matar, né? Sim. Então, tem que se ter responsabilidade. Quando você tem essas coisas todas, todo esse alcance na sua mão, você tem que ter muito discernimento, você tem que ter muita responsabilidade, muito juízo, inclusive, né? E tem que ser trabalhado isso com a comunidade acadêmica, né? Com o corpo discente. Esse equilíbrio entre a comunicação, a divulgação e a ética, né? Porque nós estamos lidando com vidas. Como você disse, né? A saúde única, a minha vida, a vida do animal, a vida no ambiente. Sim. Então, assim, nós temos que ter essa responsabilidade de falar na nossa fala, né? Sem dúvidas. E falar com respeito, né, Mari? Pode ter acontecido uma coisa assim, que à primeira vista eu posso achar aquilo um absurdo, mas se eu fizer uma divulgação de forma irresponsável, eu não sei o que estava por trás daquilo. Exatamente. Então, o divulgar de forma impensada também deve ser questionado, porque você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que aconteceu, né? Então, vamos usar todo esse poder que nós temos, né, com responsabilidade, com ética, com respeito, com moderação, né, com seriedade, né, porque a nossa profissão requer isso mesmo. Sim. Né, requer todo esse respeito pela sociedade, pelos animais, por tudo, né? Então, a gente tem que trabalhar esse equilíbrio, como você falou, tem que trabalhar esse conceito na formação dos nossos futuros profissionais, né? Para que eles não cometam esses erros. É um ponto que a gente precisa trazer para dentro da sala de aula, como acadêmicos. Com certeza. Necessário. Extremamente necessário. A gente teve uma aula no semestre passado sobre essa questão da comunicação, que é muito importante eu mostrar, né, a minha rede social como profissional, mas também os cuidados que eu tenho que ter para que não seja algo ruim, como você falou, né? Não pode prejudicar a minha imagem ou de outro profissional que está ali envolvido naquela questão também. Exatamente. E aí você citou a norma, né, do CFMV, que foi publicada agora em junho de 2025, né? Sim, isso. A gente vai falar um pouquinho agora sobre ela, que é muito importante a gente conhecer, que ela traz pontos necessários para a gente trabalhar essa questão da comunicação nas redes sociais. O objetivo da norma, né, é criar critérios de divulgação éticos para garantir o respeito, a questão da responsabilidade técnica e a transparência, que é muito importante dentro desse ponto. Sim. E existem alguns pontos principais, como existem as proibições claras, né, aquilo que não pode ser feito de maneira alguma, como a questão das propagandas enganosas, questões sensacionalistas ou abusivas que geram um teor de comoção enorme e às vezes prejudica aquela questão que está sendo tratada ali no momento. E também as questões de promessas sem base científica, que é um problema que nós temos hoje. A gente vê assim, porque eu vi tal influenciador médico veterinário postou um vídeo lá no TikTok falando, e eu tomo aquilo como verdade absoluta, sem a questão de pesquisar sobre isso, né? Exatamente. Todos esses aspectos, né, trazidos pela nova legislação são, de fato, muito relevantes, sabe? Inclusive, eu estou aqui com o manual de publicidade do médico veterinário e do zootecnista, porque o conselho ele abraça ambas as profissões, né, o médico veterinário e o zootecnista. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária também atende o zootecnista e os conselhos regionais também. E esse manual aqui é do Conselho Regional de Medicina Veterinária daqui de Minas, que deu uma adiantadinha e em 2024 já publicou essa edição aqui, que está muito boa, muito completa. Ela está disponível lá no site do Conselho, né? Recomendo que quem é da área, quem está como acadêmico do curso de Medicina Veterinária, visite, né, com frequência o site dos conselhos, tanto o regional quanto o federal. Lá tem muitas coisas importantes. E esse manual traz isso justamente, né? As promessas exageradas, né? As publicidades com
claramente com promessas falsas, né? Divulgação de fotos sem autorização. A gente tem esse problema. Né? Tem esse problema que é muito grave. Né? Publicação de fotos de animais em atendimento, publicação de tratamentos, procedimentos cirúrgicos, né? São muitas vezes até fotos chocantes, né? Situações de resgate de animais em situações extremamente degradantes. Você não sabe quem está do outro lado vendo, né? Se for uma pessoa extremamente sensível, aquilo causa um sentimento maléfico na pessoa, né? E aquilo fica por muito tempo em algumas pessoas. Então, essa regulamentação do Conselho Federal veio trazer isso, né? Veio abordar esses aspectos para que nós tivéssemos consciência do que a gente pode e do que a gente não pode publicar, né? Tanto a questão das publicações dos seus serviços, né? Que seria a publicação de forma moderada, né? Com respeito pelos animais, pelos seus clientes, pelos seus pacientes, ou pelos procedimentos que você trabalha. Se for uma pessoa, por exemplo, um profissional que trabalha, por exemplo, com inspeção de produtos lácteos, né? Não publicar fotos, por exemplo, de pessoas sem autorização das pessoas, né? Sem autorização prévia. Publicações assim do tipo... Na nossa clínica, a gente cura todas as doenças. Né? Então, são coisas muito exageradas que não se tem como cumprir, né? A garantia de que aquilo realmente vai ser... Realmente vai ser cumprido, né? Outra coisa também é a divulgação de cursos, né? Hoje em dia está muito em voga, né? Os cursos online, né? Videocursos, videoaulas e tudo. Então, cursos prometendo coisas absurdas, né? Coisas assim... sua fazenda vai produzir não sei quanto, infinitamente, né? Então, essas coisas, a regulamentação inibe, né? Inibe, cabendo, inclusive, processos éticos, né? Sim. É o que traz na regulamentação. Por outro lado, também coloca o que é que nós devemos fazer, né? Por exemplo, uma coisa que é muito importante você vai divulgar a sua clínica, vai divulgar os seus serviços, é obrigatório constar o seu nome como profissional e o seu número de registro no conselho. Sim. Né? Inclusive, esse número de registro no conselho permite à sociedade conferir, garantir que, de fato, você é um profissional registrado. Não é? Então, isso traz para você, traz para a sociedade uma segurança e traz para você um respaldo. Né? Não é que o conselho está querendo controlar os profissionais. Não é isso. O conselho está querendo dar mais respaldo para os profissionais. Né? E esse resguardo pelo conselho é muito importante para nós. Sim. Tá? Então... E tem a questão também da responsabilidade ética, né? O profissional ele é responsável por aquilo que ele divulga, por aquilo que ele compartilha, por aquilo que ele fala em rede social e republica de terceiros também, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, opa... O que eu estou falando, o que eu estou republicando. Exatamente. Porque é a nossa imagem que está ali. Exatamente. A sociedade está vendo, é Mariana que publicou aquilo ali. Sim, exatamente. Então, ela tem responsabilidade sobre aquilo que ela está compartilhando, aquela informação que ela está compartilhando. Exatamente. Nossa, você tocou num ponto importantíssimo. A republicação, né? Às vezes a gente vê uma coisa, nossa, que legal, vou republicar isso daqui. Algumas vezes você nem assiste até o final, né? Ou não lê as entrelinhas. Não lê as entrelinhas, exatamente. E aí, quando você publica aquilo, você é responsável por aquilo também, né? E isso faz com que... É como se você estivesse falando aquilo que está sendo falado ali. É a sua voz que está saindo ali. Então, vamos ter cuidado. Vamos ter responsabilidade. Vamos ter ética, né? Ética é extremamente importante no mundo como um todo, né? E a questão dos estabelecimentos, que também traz na nova normativa aí do CFMV, que a gente está comentando agora. A questão da visibilidade do certificado de registro, que é importante dentro do centro de estabelecimento. A identificação do responsável técnico em todo o material publicitário. Então, assim, tem ali uma página no Instagram, está publicando informações que são da medicina veterinária, né, do médico veterinário. Então, essa publicidade ela tem que estar identificado ali o responsável técnico, né, Paty?
Sim, sim. Se você parar para pensar, a maioria dos consultórios, clínicas, né, humanas, clínicas odontológicas que você vai hoje, tem afixados numa parte visível do consultório tudo isso, sabe? Então, o conselho não está fazendo nada mais do que exigir o que a própria vigilância sanitária exige, do que as secretarias de saúde dos municípios exigem, né? Então, você tem que ter registrado, tem que ter num local visível da clínica ou do estabelecimento, que seja um pet shop, que seja uma farmácia veterinária, que seja uma clínica, que seja um hospital, né? Que seja uma clínica de atendimento diurno só, que seja, né, 24 horas, tem que constar mesmo quem é o responsável técnico, e o responsável técnico é aquele profissional que vai responder por tudo que aconteceu ali dentro. O que acontece ali dentro, né? Tem o responsável então, técnico. É o responsável técnico quem vai direcionar as pessoas que são contratadas ali, é o responsável técnico quem vai definir, por exemplo, até mesmo turnos de trabalho, sabe? Então, quem vai definir isso tudo é o responsável técnico. Ele tem que saber, a sociedade tem que saber quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que está né? ali para... E se essa pessoa é registrada no conselho, tem que ter lá o número dele. Né? E sobre a fiscalização, tem a possibilidade de comissões dos CRMVs para analisar essa publicidade profissional, né? Eles estão, de fato, fiscalizando o que está sendo compartilhado, o que está sendo publicado, o que está sendo comunicado como medicina veterinária, né? Como médico veterinário. Então, eles estão fiscalizando, né, Paty? Está ali de olho no que a gente está fazendo. Sim, a gente pensa que não, mas eles estão observando. Estão observando. Ô, Mari, essa questão é tão interessante, porque falar de fiscalização é quase igual falar de prova para acadêmico, né? A gente arrepia, né? Então, o que é uma prova? É nada mais do que você colocar no papel e demonstrar para o professor que você aprendeu, né? Que você é capaz daquilo. A fiscalização é mais ou menos isso. A fiscalização é o conselho mostrar para a gente se a gente está cumprindo a legislação, ou se a gente não está cumprindo, lógico que o conselho não vai cair matando em cima de uma vez, entendeu? Então, o conselho vem, faz uma orientação. Esse semestre passado, nós tivemos uma fiscalização do conselho aqui. Eu achei maravilhoso, sabe? Porque, sim, tinha aspectos que eram legislações novas, eram situações novas que estavam surgindo no conselho e nós realmente não conhecíamos. Sabe? Então, isso é bom demais, isso traz para a gente conhecimentos de legislação, de situações, né? Outras situações que já aconteceram, que a gente pode se precaver. Sim. Né? Então, os fiscais, eles têm esse papel de nos orientar, de nos direcionar, mostrar para a gente o que pode, o que não pode, e também de fazer as correções necessárias, né? Porque se um profissional realmente não está cumprindo a legislação, qualquer pessoa é assim, né, Mari? Se não cumpre a legislação, ele é penalizado, não é? Em qualquer profissão. Em qualquer situação, em qualquer coisa, né? Então, se eu não estou cumprindo a legislação e eu não sei dessa legislação, que, aliás, isso nem é motivo, tá? Porque a legislação está publicada, eu tenho a obrigação de saber, né? Mas, se eu não sei, vamos conversar, vamos, né? Vamos nos retratar, vamos nos adequar, né? E o conselho dá esse prazo para adequação, entendeu? Eles não já chegam assim, tá errado isso daqui, eu vou te multar em não sei quantos mil, não existe isso. Tem aquela questão do realinhamento das rodas que estão sendo feitas, né? Corrija a minha fala, tá? Isso só acontece se já houve uma reincidência, né? Então, se é reincidente o caso, aí realmente não tem jeito. Não tem jeito. Foi avisado. Exatamente. E essa normativa, ela traz impactos práticos para o dia a dia, para o mercado de trabalho, para o mercado da medicina veterinária no geral. Como o alinhamento das plataformas digitais, né? Como a gente já falou, Instagram, TikTok, sites. Isso é muito importante porque traz para a gente uma linha de pensamento, uma linha do que a gente compreende do que pode ser feito e facilita muitas coisas, né? Facilita. A gente já entendi que não pode ser feito isso. Traz esse alinhamento para a gente, essa questão de reorganizar as atividades feitas, né, através das redes sociais. Isso é muito importante para a gente conseguir seguir de fato as normativas, não termos problema,
Não colocar em jogo ali, às vezes, o nosso CRMV, que a gente nem tem ainda. Em breve. Em breve, daqui 2 anos teremos ele. Não demora nada, você vai ver. Mas a gente precisa ter, é muito importante esse contato, essas informações para a gente caminhar de forma tranquila e respeitosa também, né? Exato. Ô Mari, a divulgação é necessária, a publicidade é necessária, né? Tanto assim que a gente tem profissionais do marketing, né, maravilhosos, que fazem divulgações assim, fantásticas, né? Sim. Hoje as publicidades ficaram muito mais fáceis, de certa forma. Claro que o profissional sempre é necessário, porque ele dá aquele toque mágico, né? Olha só o nosso logo. Muito obrigada. Então, a logo ficou maravilhosa, né? Eu não teria a menor capacidade de criar né? Então, mas muita gente, não querendo fazer uso, né, dos serviços profissionais, faz as suas publicações de forma, digamos assim, quase caseira, né? Então, essa legislação veio muito para esse grupo, né? Para quem é esse pessoal que está publicando sem um respaldo profissional e sem um conhecimento legal do que está, né, do que está fazendo. Então, essa publicação, essa legislação, ela veio muito para esse pessoal, porque apesar de que, como eu falei com você, né, quando eu me formei, na minha época, quando eu formei, publicidade de médico veterinário era na televisão, no rádio e em panfletinhos, no sinal, né? Em outdoor, em alguma coisa assim. Hoje não, gente. Hoje você está nas redes sociais, assim, facilmente você consegue publicar vídeos diários, muitas vezes até mais de um vídeo diariamente, né? Então a publicação se tornou muito intensa, né? O fato de você aparecer na mídia se tornou muito intenso. Isso tem que ser regulamentado mesmo, né? Tem que ser regulamentado, senão a gente acaba perdendo a linha, né? Exatamente. E a gente fala assim dos médicos veterinários, mas isso vale também pra gente como acadêmico, né? Nem me fala, nem porque acadêmico. A gente tem essa moda agora de que é tudo publicado no Instagram, mas a gente, principalmente, eu brinquei, mas é sério, a gente não pode perder o CRMV que a gente nem tem ainda. Nem tem, justamente. Então a gente precisa ter esse cuidado do que nós estamos publicando, né? Porque a gente ainda não tem conhecimento de todas as coisas, ainda estamos no processo de aprendizado. Justo. Já pensou você já formar com um processo ético nas costas? Ninguém merece. Mas o acadêmico, o jovem em si, né? Ele tem essa empolgação, né? Ele é muito empolgado. Hoje eu, inclusive, estava me perguntando, eu falei, gente, por que será que o jovem é tão afoito, é tão desesperado para aparecer para os outros, sabe? Uma necessidade muitos, né? de mostrar. De mostrar. Não estou falando que é 100% dos casos, né? Mas muitos, a grande maioria dos jovens tem essa necessidade, né? De se mostrar para o outro, de mostrar como é que ele é, né? De fazer parte de um grupo, e aquele grupo hoje está se mostrando muito, está divulgando muito, publicando muita coisa, publicando desde a hora que escova os dentes de manhã até a hora que vai dormir, né? Então, esse grupo tem que ser trabalhado demais e ter essa estruturação dessa ética que você estava falando, sabe? O que eu posso fazer, o que eu não posso, né? E aquilo que eu falei, eu posso isso, mas até onde eu posso? Os limites. Os limites, justamente, né? E não só com relação à medicina veterinária, mas a profissão, mas aos outros profissionais, né? A medicina veterinária, ela tem uma característica que, infelizmente, é muito visível. Não sei se porque eu estou no meio, eu vejo muito isso dentro dos médicos veterinários, isso deve ser por causa disso, né? Óbvio, eu não fico acompanhando redes sociais de médicos ou redes sociais de outros profissionais, mas ainda existe uma situação que é muito ruim na nossa profissão. É o denegrir a imagem do outro profissional, sabe? Existe a necessidade de uma coesão da nossa profissão, sabe? Dos nossos profissionais. E muitas vezes a gente vê isso entre acadêmicos, né? Porque o fulano não sei o quê, porque o fulano é assim, é assado, né? Então, essa moderação é necessária. Sim, sabe? Precisamos cuidar disso aí. Paty,
quais os desafios enfrentados hoje por médicos veterinários ao usar como forma profissional as redes sociais para se promover como profissionais? Um grande desafio que eu vejo, e eu encaro muito isso, né, é o tempo mesmo para a gente fazer as publicações. Né? Eu estava até te falando aqui mais cedo, eu preciso contratar uma pessoa, né? Porque a gente não tem muito tempo. E muitas vezes, por essa falta de tempo, a gente acaba fazendo publicações de não tão boa qualidade, ou coisas que poderiam ser muito boas, a gente acaba errando a mão e faz uma publicação que não é muito legal, né? Faz uma publicação que não é de tão boa qualidade, ou não passa tudo aquilo que poderia passar, né? Então, a minha dica é realmente buscar profissionais, né? Grupos profissionais, ou profissionais da área de marketing, da área de publicidade, propaganda, né? Olha pra você ver, a gente aqui nesse estúdio maravilhoso, olha só, né? Sim. Então, isso aqui é uma publicidade, né, que é permitida por profissionais da área de comunicação. Então, a primeira coisa seria isso, sabe? A segunda coisa é realmente filtrar, né, o que vai ser falado, o que não vai ser falado. Muitas vezes a gente vai com muita paixão, né, com muita emoção, com muita ênfase em algumas coisas e acaba errando, né, acaba pecando pelo excesso. Vai afoito demais. Exato, acaba pecando pelo excesso. Então, eu vejo essa necessidade. E o médico veterinário é um apaixonado, né? Como você falou. Gente, não tem como ser médico veterinário e não ser apaixonado, sabe? Não tem, não existe isso. A gente fica doidinho pra fazer veterinária. Fica. Então, essa paixão a gente, né, precisa, de fato, controlar ela um pouquinho, né? Para, na hora das publicações, a gente fazer coisas que sejam mais sérias, sejam vistas com seriedade, enobreçam a nossa profissão, né? Coloquem a sociedade a par do que nós somos de fato, né? Uma profissão tão importante, né? Sem a medicina veterinária, por exemplo, a gente não teria uma água de qualidade, a gente não teria um queijo de boa qualidade, a gente não teria um ovo de boa qualidade. Eu estou lembrando que eu tomei hoje no café da manhã. Tá? Então, né, a gente não teria um leite de qualidade, o almoço, uma carne, né? Né? Os legumes eu deixo para os agrônomos, né? As outras coisas. Um churrasquinho, assim, final de semana. Ai, Senhor, né? Então, e eu enchendo a boca d'água aqui. Então, assim, é uma profissão que é realmente muito relevante. Então, vamos tratar de divulgar essa profissão com muita responsabilidade, né? E vamos ter mais consciência quando se for tratar do outro. Sim. Né? Quem é esse outro que eu estou querendo difamar? Será que eu não estou prejudicando uma pessoa de forma... É realmente isso que eu estou dizendo? É isso que eu estou dizendo, justamente, né? Vamos analisar melhor as coisas, né? Vamos pensar 2 vezes antes de publicar um stories, um vídeo, uma imagem. Exato. E como que essa nova regulamentação do CFMV ajuda a manter a credibilidade e proteger a profissão? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sim, já falamos, né? Mas é isso, é regulamentando, né? O que eu posso, o que eu não posso, como profissional, né? E, inclusive, regulamentando também protegendo os próprios médicos veterinários de pessoas de má índole, né? Então, se tem alguém que por exemplo, exerce a profissão de forma ilegal, o próprio médico veterinário também pode acionar o conselho. Olha, tem uma pessoa que não é formada, está divulgando trabalhos na área de medicina veterinária que ela não tem formação, conhecimento, capacitação oficiais para poder fazer. Sim. Né? Então, vem também nesse sentido. Mas a principal forma que eu vejo é a proteção mesmo do profissional, da profissão como um todo, né? Para que nós possamos passar para a sociedade o quão importante é a nossa profissão, o quão séria é a nossa profissão, né? E termos esse reconhecimento da sociedade também. É, de fato, uma forma de valorizar a nossa profissão, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Sim. Se você não fala quem você é e o que você faz, ninguém vai saber. Não tem como, né? As pessoas não adivinharem, né? Exato. E você já viu casos de publicidade sensacionalistas ou vetorizadas por promessas excessivas, abusivas,
E como que a gente lida com esse tipo de publicação? Como que a gente traz isso para a nossa rotina como aprendizado mesmo? Nossa, já vi muitas. Tem hora que dá uma raiva. A gente vê cada coisa. A gente fala, meu Deus, como que isso foi parar na mídia, Senhor Jesus? Mas, assim, tem muita coisa, né? De todos esses aspectos que eu falei com você. É difamação de colegas, né? Inclusive de pessoas que não são médicos veterinários, difamando médicos veterinários. Isso está sendo muito comum. Sim. Né? Tanto que a gente tem uma preocupação enorme com os profissionais da medicina veterinária, porque é uma das profissões mais cobradas da sociedade, que hoje, com as redes sociais, isso ficou muito pior, né? E a gente tem a questão de que a medicina veterinária tem um índice significativo de depressão e suicídio, né? Demais, Então, demais. pode ser decorrente dessas cobranças excessivas, né, Mari? Então, as pessoas atentam contra si próprias em função de uma cobrança contínua, cada vez mais agressiva, cada vez mais massiva, e aí muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Né? É difícil, né? É muito difícil, né? Mas existe essa questão, né? Que a gente às vezes fica assustado, fica com raiva, né? De algumas coisas que a gente vê nas mídias, né? E qual foi a outra pergunta mesmo? Como lidar? Como que a gente lida com isso? Bom, uma forma da gente lidar com isso é você... primeiro, você acionar os órgãos competentes, né? Se for uma divulgação de um médico veterinário que você conheça, por exemplo, você pode dar um toque na pessoa, né? Olha, fulano, isso aí não foi legal, o que você acha? Né? Dá uma olhada na legislação, né? Se for alguém que você tem intimidade para fazer isso, né? Agora, se for uma pessoa que você não conhece, aí fazer essa comunicação com o conselho, né? Acionar o conselho mesmo, para que o conselho entre em contato com essa pessoa e tome as devidas providências. Paty, agora a gente vai para um momento muito legal, que é fazer um checklist antes de publicar alguma coisa. O que a gente pode pensar, conferir antes de fazer alguma publicação, algum stories, como eu falei, algum vídeo que a gente publica. E, assim, pontos importantes que a gente precisa lembrar. Sempre, né, como você falou, sempre indicar o nome do profissional, o número do CRMV, de uma forma que as pessoas consigam ver de forma visível mesmo, né? Isso. De uma forma acessível. Compartilhar também, né, apenas informações que a gente tem certeza da questão científica, né? Da base científica que aquela informação traz pra gente. Exato. Evitando fórmulas que são... que não tem respaldo, né? Evitando ali tratamentos, divulgar tratamentos que não tem respaldo, técnicas que não são cientificamente comprovadas. Sim. Analisar de uma forma bem profunda a origem e a confiabilidade do produto que está sendo divulgado e do profissional que está falando ali também, né? Porque, assim, a gente não tem controle da pessoa que está ali do outro lado. Sim. Será se realmente é um profissional? Será se realmente tem aquela formação que ele está dizendo que tem ali? São pontos importantes que a gente precisa pensar. Fazer uma pesquisa básica, né? Uma pesquisa básica e, às vezes, até aprofundada. Se for, por exemplo, uma divulgação de uma nova técnica de tratamento, né? Vamos ver isso primeiro. Não vou sair falando que aquilo é bom, que aquilo é certo, que aquilo é o correto, é o novo, se eu não sei se de fato é. A gente não sabe. Né? Garantir também, né, o consentimento para o uso das imagens. Que é um problema que a gente tem hoje, né? A divulgação, às vezes, de procedimentos. Sim. Então, ali colocando a vida, vamos falar do animal, né? Assim, de uma forma mais vulnerável, a gente tem empolgação da vida acadêmica, tira uma selfie, posta sem nenhuma coisa para censurar ali e acaba expondo aquele animal. Exatamente. Analisar essas imagens. De fato, sabe? E tomar muito cuidado... se tem autorização, se você tem autorização ou não para divulgar aquelas imagens, sabe? Mesmo que você tenha, por exemplo, tá com um animal, eu te autorizo, escreve aqui, por favor,
né? Porque as autorizações para esse tipo de publicação tem que ser por escrito, assinado pelos tutores, né? 2 vias, uma via fica com você, outra via fica com o tutor, né? Então, tudo tem que ser respaldado, gente. Precaução, em hipótese alguma, é demais, tá? Então, sempre precaver disso daí. Colocar ali na legenda da foto, foto autorizada pelo tutor não é o Exato. suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Tem que ter um documento, realmente, né? Abriu sua clínica, faça termos de concordância, faça, né? Existe, o site do conselho tem todos esses documentos, sabe? Todos eles. Então, pega os modelos lá, faça os documentos, tudo que você vai fazer com o animal, né? Pega a autorização. Vai coletar sangue no animal, pega autorização. Vai tirar uma foto do animal chegando na clínica. Você autoriza a gente usar? Então, assina que usar a imagem do animal. Sim. Né? Então, muito importante a gente pensar sobre isso. Tem uns que são lindos, dá vontade de você sair tirando foto, né? De todo Fazer jeito. Fazer um book dele publicar assim. de todo lado, né? Tem uns que cativam, a gente quer tirar foto para guardar. Então, Paty, vamos fazer um resumo sobre tudo que a gente falou aqui? Vamos. A gente comentou muito sobre a questão da comunicação, que é importante para a gente trazer essa valorização do profissional, para a gente conseguir comunicar para a sociedade a importância do médico veterinário. Sim. A gente falou sobre a normativa, né, do CFMV, que traz essas questões do pode ou não pode, a regulamentação, a fiscalização. A gente falou também sobre o checklist de coisas que a gente precisa pensar antes de publicar qualquer tipo de conteúdo. Exatamente. E ter muito cuidado, né, gente? A gente falou também da questão da ética, do respeito, né? Tem que fazer as publicações mesmo, a gente tem que publicizar a nossa profissão, mas que essa publicização seja feita com respeito, com ética, né? Com seriedade, né? Inclusive a questão de vestimentas, né? Que é muito importante. Vestimentas sóbrias, né? Respeitáveis, e usar um linguajar, né, que possa ser entendido pela sociedade como um todo, né? E tudo isso dentro dessa legislação. E uma coisa também que eu queria ressaltar, Mari, é que todas essas publicações estão nos sites, né? Do Conselho Federal de Medicina Veterinária e dos conselhos regionais. Nós aqui em Minas temos o CRMV-MG, né? O portal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Não é Tem difícil, muita gente. coisa lá. É só a gente dar um Google lá, Exato. a gente acha todas essas informações. Acha tudo, né? Acha tudo. Paty, muito obrigada. Adorei, gente, adorei. Foi muito bacana a gente conversar sobre esse assunto hoje. Quero deixar claríssimo aqui que eu adorei o nome, VetCast. Ficou maravilhoso, foi inspiradíssimo, inspiradíssimo. E foi uma conversa Paty. Deliciosa. Espero que a gente repita. Traremos você novamente aqui. Fique à vontade, você está em casa. Obrigada. Pessoal, esse é o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer ao pessoal do LAPP, né, do Laboratório de Publicidade e Propaganda aqui da Unifip-Moc. Essa estrutura que vocês estão vendo é aqui dentro da faculdade e nós estamos tendo todo esse apoio, né, do pessoal do comercial para trazer a medicina veterinária, para dar voz ao nosso curso e falar sobre a importância da medicina veterinária. Se você é acadêmico de medicina veterinária, quer bater um papo aqui com a gente, só mandar uma mensagem que a gente vai estar conversando, né, Paty, para ver essas questões. Se você tem alguma ideia ou alguma dúvida sobre alguma área de atuação e quer ouvir um profissional falando sobre, pode mandar para a gente que a gente dá um jeitinho de trazer alguém para conseguir falar sobre isso, para trazer mais informações, porque o intuito do VetCast é exatamente esse, né? É falar sobre as informações, né? Informações ali entre veteranos e calouros, compreender as diversas áreas da medicina veterinária e, como eu disse, dar uma voz para o nosso curso. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Paty, novamente, muito obrigada por estar aqui conosco. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilha com seus colegas. E é isso. Até o próximo episódio. Até.